Salve, salve fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! Empate no derby em Itaquera. Corinthians empata aí contra a equipe do Palmeiras em Itaquera, o jogo terminou 0-0. Antes de falar aí sobre o jogo, pedir para você aí que nos escuta, você que nos acompanha, siga a gente aí nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e no Spotify. Vai ajudar muito aí a gente com a continuação do nosso podcast. Bom, placar aí do jogo. Um jogo que foi bem tenso, um jogo que foi bem truncado, né? Um jogo com poucas chances claras de gol para ambos os lados, onde os times exploraram muito aí o cruzamento, a jogada aérea. E francamente, diante do que havia sido aí, falando sobre as minhas expectativas, né, diante do que foi o jogo entre Corinthians e Estudiantes no meio da semana, e sabendo como o Abel joga, o Abel costuma ser aí um estrategista, eu fico até de certo modo um pouco aliviado, né, vendo o que foi o jogo. Não falando necessariamente sobre o placar, mas vendo o que foi o jogo, eu fico um pouco mais aliviado. Eu esperava que o Corinthians teria muito mais dificuldade nesse jogo, né? Eu sinceramente fiquei muito tenso ali nos primeiros 20 minutos de jogo, porque a gente sabe como esse time do Palmeiras gosta de jogar nos primeiros 20 minutos, gosta de criar possibilidades, gosta de pressionar nos primeiros 20 minutos, e o Corinthians se segurou muito bem. O Corinthians, o sistema defensivo hoje do Corinthians funcionou muito bem. A gente pode reclamar, pode falar que o Corinthians não saiu para o jogo, mas a gente também não pode esquecer que o Palmeiras não é um adversário como outros times, né? O Palmeiras, a gente sabe aí que o Palmeiras ele é um time que é um dos times mais fortes hoje da América do Sul, isso é inegável de se falar. Tem um técnico muito bom. A gente sabe que o Corinthians vem de uma atual situação que sofreu um desmanche muito pesado, onde a gente perdeu o nosso principal jogador aí da temporada, que vinha sendo o Roger Guedes. A gente perdeu o Murilo, a gente perdeu aí outros jogadores importantes. Mas mesmo assim a gente consegue aí fazer um bom jogo, né, diante do possível. A gente viu aí um Corinthians que jogou fechado, jogou explorando o contra-ataque, principalmente com o Wesley no primeiro tempo. E mais uma vez o Wesley vinha sendo aí um dos jogadores mais lúcidos do Corinthians e acabou sendo substituído. Mas é natural que um ponta acabe saindo por conta do desgaste que tem, né, de recompor marcação e sair para o jogo. Então eu acho que o placar foi um placar justo diante do que foi, né? Se a gente pegar aí o Maicon, ele perde um gol ali no primeiro tempo que não podia perder, verdade seja dita, né? O Yuri ele fez tudo certinho na jogada, tocou pro Maicon ali pro meio, e é um gol que não se pode perder num jogo como esse, num clássico. E no segundo tempo o Palmeiras perde um gol muito parecido, né? Numa jogada bem semelhante ali, e o Cássio acaba defendendo no último lance do jogo. Então eu acho que o placar foi justo pelo que os dois times apresentaram. E cara, eu queria falar sobre a partida que fez o Lucas Veríssimo, né? O Veríssimo é impressionante como ele conseguiu ali trazer uma segurança para a defesa do Corinthians, coisa que não acontecia há muito tempo, e uma qualidade também na saída de bola. A gente vê um Corinthians que, apesar de algumas vezes ainda recorrer ao chutão, mas um Corinthians que já conseguiu trabalhar um pouco melhor a bola ali na defesa. Um Corinthians que teve um pouco mais de segurança para se trabalhar essa saída de bola. E para mim isso passa muito pela qualidade do Lucas Veríssimo, né? O Lucas Veríssimo ele trouxe uma qualidade para o sistema defensivo do Corinthians, uma certa segurança que há muito tempo a gente não via. E cara, como eu queria ter visto o Lucas Veríssimo jogando junto com o Murilo. Eu acho que foi uma saída muito, né, num momento onde o Corinthians poderia ganhar muito ali com essa dupla de zaga, embora a gente suspeite aí de que talvez os dois nem jogassem juntos.
E eu queria comentar sobre o Rojas. O Rojas, que o primeiro jogo dele, que foi aí contra o América, ele parecia que seria um jogador aí que se destacaria muito com a camisa do Corinthians. Mas eu acho que com a saída do Roger Guedes ele também acabou perdendo muito, né? Porque a gente vê o Rojas pouco acionado ali nas criações. É um jogador que quase não tem ali lances individuais, lances de arrancadas, como a gente viu o Wesley fazendo. E cara, eu queria não destacar, mas ressaltar aí 2 pontos do Rojas, negativamente falando. Porque, cara, a bola parada hoje, o Rojas, todas ele tenta fazer uma batida mais fechada, não sei se para levar algum perigo ali pro gol do Palmeiras, mas todas foram na mão do Everton, cara. A gente sabe que o Everton, ele é um goleiro que tem uma qualidade na saída muito grande, né? A gente vê que é muito difícil o Palmeiras tomar uma jogada aérea, porque o Everton, ele sai muito bem na bola, e não só para socar, mas muitas vezes ele acaba conseguindo segurar essa bola, né? Ou seja, ele consegue ali a posse de bola para o Palmeiras nesses cruzamentos. Então essas bolas paradas, aí, essas faltas que vão mais fechadas, é bola perdida, né? E um outro detalhe também é que às vezes a gente até reclama que falta isso nos jogadores, e o Rojas tem muito disso, mas não dá para simplesmente, quando a bola tá lá na intermediária, né, o jogador toma uma pressão e o cara acaba chutando pro gol e ele tá entregando a bola, né? Uma coisa é de vez em quando você fazer isso, uma jogada de frente, que você tá vindo, conduzindo, você até tem um espaço e você bater. Outra coisa é você bater por bater, né? Não pode também ser esse chuta-chuta toda hora. Bom, pelo jogo, como eu já falei, eu achei o placar justo, né? Mas, cara, vamos falar da seguinte forma, né? São 3 situações. Pelo jogo, né, o placar foi justo. Pela situação do Corinthians e pela situação atual do Palmeiras, né, como a gente já destacou aí, a situação que o Corinthians vem de um desmanche, o Palmeiras como um time já montado, foi um resultado que eu achei que foi bom para o Corinthians, não achei um resultado ruim, ainda mais diante dessa sequência que a gente vai ter. Porque uma coisa é a gente falar que o Corinthians empatou com o Goiás em casa. Outra coisa é você falar que foi um empate contra o Palmeiras, né? São 2 situações bem diferentes, 2 times bem diferentes. Então eu acho que esse ponto é sim um resultado até que positivo para o Corinthians, o que dá ao Corinthians a possibilidade de brigar por outros pontos com os outros 4 times aí dessa sequência. Eu, sinceramente, eu tinha medo que nessa sequência de 5 jogos o Corinthians não fizesse nenhum ponto, né? E conseguiu pontuar aí contra talvez o adversário mais difícil, ou um dos mais difíceis que a gente vai ter nessa sequência aí de 5 jogos. Então eu não acho um resultado de tudo ruim, não. Agora, por ser um clássico, né, cara, o Maicon não podia ter perdido aquele gol, né, cara? O Maicon perdeu um gol ali que não se perde, um gol que não poderia de forma alguma perder num clássico, né, que custa aí ao Corinthians 2 pontos. E eu queria fazer 2 destaques aí ainda do jogo, sobre 2 críticas aí, não necessariamente ao Corinthians, né, mas a primeira crítica ao senhor Abel Ferreira, né, o Abel Ferreira que deu outro piti hoje, né, quando o Maicon faz a falta ali no Hendrick e o juiz dá só amarelo, depois acaba voltando atrás olhando no VAR, mas a princípio o juiz deu só amarelo, o Abel Ferreira ficou todo nervosinho, ficou todo putinho e saiu de campo, cara. O Abel simplesmente foi pro vestiário porque não gostou que o juiz deu amarelo. Abel Ferreira, você é técnico, tá? Você não é juiz. Se o juiz deu amarelo, quem tem que ver se foi para amarelo, se não foi, é o VAR chamar ele como fez, né? Eu até acho sim que a expulsão do Maicon foi justa, mas ele não pode, como técnico, ficar dando esses piti, né? Eu acho que é muito, né, muito fácil para ele, né? Toda vez que o time dele tem aí um resultado que para ele não é bom, ele sai reclamando da arbitragem, né? Inclusive a arbitragem que acertou no lance,
né? O juiz achou que era para amarelo, voltou atrás, deu vermelho e tá tudo certo. Né? Um técnico, daqui a pouco ele vai querer apitar os jogos, né? Dá o apito para ele, então, né? Já que ele quer, todo jogo ele quer sair apitando. E eu queria fazer mais uma vez uma reclamação sobre os repórteres do Premier, né? Cara, o repórter do Premier que estava em campo, ele fez 2 perguntas pro Cássio que são totalmente absurdas, né? Ele falando que o resultado é ruim pro Corinthians. Cara, é um clássico. Clássico é sempre jogo truncado, é sempre jogo difícil, né? E o Corinthians conseguiu sim jogar de igual para igual contra um time que claramente, olhando a tabela, olhando o desempenho no decorrer do ano, é superior ao Corinthians. É uma loucura a gente olhar e falar que não, que o Palmeiras não é superior ao Corinthians, porque ele é. A gente tem que ser franco, né? O nosso podcast aqui, a gente é um podcast que fala do Corinthians, nós somos corintianos, nós somos clubistas sim, mas a gente também tem plena consciência da situação atual dos dois times. Não é uma situação que os dois times estão de igual para igual e que o Corinthians deixou de brigar. Pelo contrário, né? É uma situação onde o Corinthians hoje, atualmente, é muito inferior ao time do Palmeiras, e o Corinthians conseguiu deixar hoje o jogo equilibrado. Né? Dado momento da partida, o Corinthians foi superior, dado momento o Palmeiras foi superior. O Palmeiras teve um pouco mais de posse de bola, mas questão de chances foi bem equiparado. Então, assim, o repórter virar pro Cássio e falar que foi um resultado ruim pro Corinthians e depois ainda fazer uma pergunta falando sobre rebaixamento, que o Cássio, inclusive, fala, nossa, só pergunta tendenciosa hoje, hein? Cara, o cara falar sobre rebaixamento hoje, quando terminou o jogo, o Corinthians estava dentro da zona de classificação para a Sul-Americana. Né? Lógico que depende aí do resultado do jogo do Cruzeiro, que está acontecendo agora, mas... Né, bem tendenciosa aí as 2 perguntas do repórter aí do Premier, né, que eu já tinha comentado anteriormente que o Premier tinha dado uma mancada aí no jogo contra o São Paulo de colocar 2 ex-jogadores do São Paulo aí para comentar e não chamar nenhum jogador do Corinthians para fazer frente aí, para fazer os comentários partindo mais aí pro lado do Corinthians, e hoje faz essas 2 perguntas pro Cássio. Então, Estúdios Globo, galera do Premier aí, vamos, né? Vamos ter um pouco mais de filtro aí, né? Porque é sacanagem fazer isso daí. E queria destacar aí o Gabriel Moscardo. Mais uma vez, uma grande partida do Moscardo. A gente comentou no último jogo contra o Estudiantes que ele não tinha ido muito bem, mas a gente sabe que essa oscilação é normal, é natural para qualquer jogador, não só para os jovens. Mas mais uma vez, uma boa partida do Moscardo. E o Moscardo aí que foi anunciado como convocado aí para a seleção pré-olímpica, né, por conta aí de uma lesão de um dos que haviam sido convocados, que acabou tendo que deixar aí a seleção, e o Moscardo acaba sendo convocado. Merecidíssimo, tá? Para mim é um dos grandes nomes aí do futebol brasileiro que vem surgindo. Eu acho que talvez seja uma uma das melhores revelações aí do time do Corinthians dos últimos tempos. E para mim merecidíssimo o Gabriel Moscardo ter sido convocado aí para a seleção pré-olímpica. E falando aí sobre seleção, sobre essas coisas, agora a gente tem uma parada, a gente tem aí uma data FIFA e o Corinthians só volta a campo contra o Fortaleza, né? Mas isso será apenas no dia 14. Então até o dia 14 aí, esses próximos dias, tanto meio da semana como final de semana, a gente não tem jogo. A gente tem aí uma pausa e só na quinta-feira, dia 14, que teremos novamente Corinthians diante do Fortaleza, a partida válida essa pelo Brasileirão. Tá? É importante a gente falar quando vai jogar contra o Fortaleza, porque agora o Corinthians vai ter uma sequência aí contra o Fortaleza. O Corinthians pega Fortaleza no dia 14, aí pega o Botafogo, depois pega o Fortaleza, válido aí nessa segunda pela Sul-Americana, pega o São Paulo e novamente o Fortaleza. Então, meios de semana do Corinthians aí é Fortaleza, aí final de semana Botafogo, meio de semana Fortaleza, aí no final de semana Botafogo e meio de semana Fortaleza de novo, né?
Inclusive é importante a gente destacar aqui, né? Uma dessas partidas, na verdade, contra o Botafogo, ela não vai ser nem exatamente no meio da semana, né? Vai ser aí praticamente mais uma semana aí sem jogo, e pega o Botafogo numa sexta, né? Mas em todo caso, Fortaleza, Botafogo, Fortaleza, São Paulo, e Fortaleza de novo sendo o primeiro jogo válido pelo Campeonato Brasileiro e os 2 seguintes válidos pela Copa Sul-Americana, pela semifinal. Eu acho que esse próximo jogo aí contra o Fortaleza, o que será pelo Campeonato Brasileiro, vai ser um bom termômetro, né? Vai ser o que a gente vai de fato sentir, o que esperar do Corinthians para as semifinais, né? Como é contra o mesmo adversário. Primeiro jogo aí pelo Campeonato Brasileiro, os 2 times empataram na Neoquímica Arena. E vamos ver o que vai ser esse jogo aí pelo Brasileirão lá no Castelão, né? Inclusive o Corinthians decide lá acho que é no Castelão, e agora esse primeiro pelo Brasileirão é justamente lá. Então acho que pode ser um bom termômetro, a gente ver como o Corinthians vai se comportar, como o Corinthians vai jogar fora da Neoquímica Arena contra o Fortaleza, que será o seu adversário também na Sul-Americana. E fiel, chegamos aí ao final de mais um Sportmão. Hoje um pouco mais calmo depois do que foi, apesar de ter sido um clássico, a gente sempre fica tenso aí em dia de clássico. Mas o Corinthians fez uma partida um pouco melhor, né? Jogou aí, conseguiu equilibrar esse jogo, que para mim seria um dos mais difíceis. E eu quero encerrar aqui desejando os parabéns aí pro Corinthians. Corinthians que completou 113 anos aí no último dia 1º. O Corinthians que, dentro desses anos todos aí de corintianismo, né, que, como eu já falei para vocês, sou corintiano desde pequenininho, influenciado muito pelo meu pai, que já participou aqui do podcast. Já tive muitas experiências, né? Já vi o Corinthians ganhar jogos nos últimos minutos, já vi o Corinthians conquistar inúmeros títulos, já vi ser campeão no estádio, já sofri com esse time do Corinthians, mas é uma paixão que só quem é corintiano consegue entender, né? E queria agradecer aos nossos 5 fundadores que no dia 1º de setembro de 1910 tiveram a brilhante ideia, sobre a luz de um lampião, de fundar o Esporte Clube Corinthians Paulista, timão alvinegro do nosso coração. Fiel, é isso, um abraço, é nóis e vai Corinthians!